Olá pessoal, tudo bem? Sou Hilário Paiva, engenheiro civil, e hoje estou aqui como convidado no PodPand. É com grande satisfação apresentar para todos vocês o episódio dessa semana, no qual iremos falar sobre a história da emblemática construção da Ponte Rio-Niterói. Como muitos sabem, a Ponte Rio-Niterói, que liga as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, foi uma das principais obras realizadas durante a ditadura brasileira. Construída entre os anos de 1969 e 1974, em pleno milagre econômico, a ponte tem o nome oficial do ditador Arthur da Costa e Silva. Foi um dos principais símbolos do Brasil Grande, projeto nacionalista do regime. O empreendimento guarda várias marcas da ditadura, como a participação de militares na direção dos trabalhos, o beneficiamento de empresários afinados ao regime, o reforço do modelo rodoviário de transporte e a superexploração do trabalho, com particular negligência em relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Na época, a ditadura brasileira foi responsável por algumas obras de grande porte, usadas largamente como peças de propaganda. A publicidade do governo explorava de forma ufanista a realização de projetos como a rodovia Transamazônica, a usina termonuclear de Angra dos Reis, a hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói. A ponte, construída na antiga capital em um dos mais famosos cenários do país, tinha uma particular visibilidade e sensibilidade política para a ditadura. Ou seja, além disso, eram privilegiados os investimentos rodoviários associados às empresas multinacionais automotivas e às empreiteiras de obras públicas, responsáveis pelas obras das estradas de rodagem, dentre outros serviços de engenharia da época. Na época, a proposta de uma união física entre as cidades do Rio e de Niterói já era antiga, sendo que os primeiros projetos de túneis e pontes unindo os dois lados da Baía de Guanabara remontam ao século XIX. E em 1968, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, conhecido como DNR, desenvolveu um projeto de uma ponte unindo as duas cidades, em uma via que contabilizava um total de 13,9 km, sendo 8,9 km deles sobre as águas da Bahia. A obra teve financiamento britânico, fornecimento de aço especial para a construção do vão central, bem como o projeto foi à concorrência pública e a obra teve início em 1969. O primeiro consórcio formado por construtoras brasileiras começou a realizar a obra, mas encontrou dificuldades diversas, dentre as quais algumas derivadas da falta de estudos mais detalhados sobre as condições de construção e principalmente de escavação no fundo da Baía de Guanabara, para a instalação das fundações como os tubulões. A construção da ponte Rio-Niterói obteve recorrentes atrasos no cronograma da sua obra, provocavam irritação no governo e preocupação com potenciais desgastes políticos. Com as dificuldades acumuladas pelo consórcio, ele foi dispensado e o conjunto de empresas que ficou em segundo lugar na licitação foi chamado para gerir a obra, que passaria a ser dirigida por uma empresa pública, a Empresa de Construção e Exploração de Pontes Presidente Costa e Silva, conduzida por um militar em regime de administração. Cerca de 10 mil operários trabalharam na construção, além de 200 engenheiros. Era o auge da ditadura e as condições de trabalho eram precárias e sem o atendimento dos itens básicos de segurança. Os acidentes eram frequentes e só em um deles morreram mais de 10 trabalhadores. De acordo com o jornalista Romildo Guerrante, abre aspas, morreram vários operários. Em um dos acidentes, eu me lembro bem, morreram 12 pessoas, inclusive um engenheiro. O acidente foi no dia 25 de março de 1970, ou seja, um ano após o início das obras, fecha aspas. Sendo assim, oficialmente, faleceram 36 funcionários ao longo da construção, mas existem relatos de até 400 mortes, em especial na edificação dos pilares de sustentação da ponte. Especificando um pouco mais sobre a mão de obra, a maior parte dos trabalhadores era composta por homens jovens, negros e mulatos, muitos dos quais migrantes nordestinos, no qual os salários variavam conforme o grau de especialização do operário, girando em torno de 1 a 2 salários mínimos entre os operários com menos instrução. Muitos deles trabalhavam em determinados projetos e eram demitidos após a entrega do empreendimento, havendo outros que atuavam em partes específicas da obra. Obra estratégica teve especial atenção da ditadura, com um sistema de disciplina, vigilância e controle particularmente intenso sobre as ações do trabalho dos operários. Eventuais conflitos, brigas e desavenças eram rapidamente reprimidas pela direção militar do empreendimento. Assim, a ponte Rio-Niterói foi inaugurada em março de 1974. Na cerimônia de lançamento da obra,
O ministro dos Transportes do governo Médici, Coronel Mário Andreazzi, teceu loas à ponte como monumento à Revolução de 1964, em um reconhecimento implícito das péssimas condições e dos frequentes acidentes de trabalho. Exaltou a dedicação e competência do operário brasileiro, cujo ânimo, até nas horas mais dramáticas, jamais arrefeceu, tendo, ao contrário, saído fortalecido dos revés próprios de obra de tamanha envergadura. A Rio-Niterói é hoje um importante meio de acesso entre as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo diariamente o tráfego de milhares de veículos. Apesar da facilidade que a via gera para o transporte entre as cidades da região, a sua construção lembra um dos períodos mais violentos e autoritários da história brasileira, sendo seu nome uma homenagem ao ditador que determinou a edição do AI-5. Assim, o empreendimento parece colocar a questão da política e de memória em particular. A querela da revisão dos nomes de logradouros e monumentos existentes em locais públicos, dado em muitos casos, como diz a letra do samba, abre aspas, tem sangue retinto, pisar atrás do herói e emoldurado, fecha aspas. Após anos de administração pública em sua operação, a Ponte Rio-Niterói foi privatizada em 2015, mas a presidente da época, Dilma Rousseff, assinou em 18 de maio deste mesmo ano o contrato de concessão da Ponte Rio-Niterói, no qual a Ecoponte é a empresa administradora responsável pela exploração e manutenção do sistema rodoviário, compreendendo seus 28,7 km de extensão entre a ponte, o mergulhão da Praça Renascença, a alça de ligação com a linha vermelha e a Avenida Portuária. Essa concessionária faz parte do grupo de Eco Rodovias, uma das maiores companhias de infraestrutura do Brasil. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso trabalho. Um forte abraço.